Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com o Corretor. Hoje a gente tem aqui a presença do Salomão Benchimol. É isso mesmo, você vai já conhecer um pouquinho da história dele, mas antes eu não posso esquecer, deixa o like, ajuda o primeiro podcast do mercado imobiliário a crescer mais ainda. Se você já está inscrito, muito obrigado. E se você não está inscrito ainda, ajuda o colega, se inscreve, é gratuita, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, manda para aquele pessoal que não tem o que fazer, que gosta de fofoca, então esse canal é para ele e ele ainda vai de quebra conhecer um pouquinho do mercado imobiliário aqui da nossa cidade, beleza? Vamos conversar? Bora, Fabiano. Salomão Benchimol. É da família Isso. Benchimol? Não, isso aí é interessante a gente começar Tem nada a conversando. ver? Nada a ver com a família Pô, Benchimol. cara, eu só te chamei aqui porque eu achei que era Que do era da Benchimol, Bemol, já ia né? pedir Já dava uma patrocínio, chamada no porra. grupo, uma patrocínio, né? E aí, quanto é que, En- de onde esse vem o Benchimol teu? Então, na verdade, nós somos uma família, né? Então, meus bisavós vieram refugiados, assim também como a família Sim, dos sim, Benchimol. sim. Então, Benchimol é um nome padrão, um Silva, É né? No um meio judaico. judaico. Sim, sim. Um Então, Silva é assim, legal. Então, assim, às vezes as pessoas associam Claro. realmente, por um lado é bom, né? Aham. Que as pessoas, né, te olham de uma outra forma, né? Te dão mais É um um nome, é um espaço, né? sobrenome forte na nossa cidade, né? Sim, sim. Então, isso aí de alguma forma te favorece, mas de outras ali te dá uma travada, né? Que É, eles porque as te... pessoas realmente pensam que tu pode ser da família e Isso, quer uma de ajuda, alguma né? maneira vai. Pede um negócio ali na bemol. Caramba, sério, Então, cara. isso aí a gente passa desde quando era criança, menina, nossa família, né? Aham. Então é interessante a gente deixar isso bem claro, que todo mundo alinha Sim, a sim. benchimol Na a nossa cidade eu bemol. acho que isso é muito comum. Isso. Nem é daqui, cara, mas o meu nome é Fabiano Bahia. Sim, E de sim. vez em quando eu escuto uma piadinha. Ah, no meu Pedindo uma caso é geladeira. piadinha e tal. E tu é das casas Bahia? Eu falo, quem dera. Mas tô longe disso aí, né? E, inclusive, sabe aquele garoto propaganda que fazia? Quer pagar quanto? Não tem aquela Sim, sim, O nome tem. dele é Fabiano Bahia. Bahia. Ah, danou-se, então Aí, tá quando eu fui certo. pesquisar, o cara, não é que o nome do cara, então dá uma bagunça, mas não tem nada a ver, infelizmente. Eu até brigo com meu pai, porque que eu não sou herdeiro. Fico chateado com ele, já chamei a atenção dele por isso, mas enfim, a gente tem que trabalhar, né, mano? É, tem que E tu é correr. do benchmark que tem que batalhar também. Do mesmo Não que eles jeito. não batalhem, né? Mas a gente vai batalhar um Sim, pouquinho mais, né? com certeza. E aí, no caso, a tua família chegou. Tu é de Manaus? Sou de Manaus, Manaus. nascido aqui. Meus bisavós que são de Marrocos, né? Certo. Eles vieram na época da borracha, né? Veio muita família judia. Uhum. Então, eles fidelizaram aqui em Manaus, né? Então, eles conseguiram ganhar o mercado, né? Em seguida, foram para a Zona Franca, né? Inclusive, o meu avô. E, assim, sempre trazendo benefícios para a cidade, né? Sim. Eles sempre estão ali fazendo gentilezas urbanas, né? É que eles não são de falar muito, né? Missão de se Não, não, propagar. mas, assim, para quem conhece a comunidade é bem importante. E, assim, é um povo que se ajuda, Sim, sim, entendeu? sim. É um povo ali Cara, que... é uma história muito. É uma fatia da história da humanidade muito cruel, né, cara? Uhum, A gente tava pensando agora como é que é as coisas. Tô gravando contigo hoje, domingo eu fui tomar café com a família lá na livraria Valer. E um dos livros que eu fui folhear foi sobre o Benchimol, né, o uhum, Samuel Benchimol, né? E aí eu tava vendo o prefácio e tava vendo como é que foi aquele pós-guerra, né? sim, Pós-holocausto, como se espalharam, né? Os judeus no sim, mundo todo ali, então, inclusive em Marrocos. E aí ele é até um livro que tá na minha lista pra me adquirir pra mim conhecer um monte, que eu acho legal a história. E ontem à noite eu tava vendo um episódio uma série falando sobre essa questão não dos judeus, mas falando de Hitler, né? E eu falo, cara, quando tu para pra ver, não importa o tempo, quando tu para pra ver a história disso, é assustador, é surreal de tu ver o que que passaram, o campo de concentração, é assim, eu imagino que teus bisavós, né, tenham sim, minha alguém perdeu bisavó, algum familiar ou não, né? familiares. Tem uma série muito boa na Prime Video chamada Nós Fomos os que Tivemos Sorte, que é de família Hum, judia que que conseguiram... se separaram no meio da guerra, né? Vários irmãos, pais, enfim, sobrinhos, e que no final das contas conseguiram se reunir, inclusive um deles, o mais novo, que seria o protagonista, no Brasil. Mas ali, assim, mostra um Uma pedaço da história fatia, né? só de uma família de cara. Acho que eu falo que brasileiro, ele não briga pelo direito dele, porque a gente nunca passou por essas É, guerras, né? Então a gente acaba não tendo essa sinergia que esses outros países têm. E a história do povo judio, assim, é surreal de resiliência e de saber fazer negócio e de ajudar a sim. comunidade, né? Tem uma história bem legal.
E fico feliz de você estar aqui, manauara, um Isso. descendente da família. E no mercado imobiliário há quanto tempo, meu amigo? Comecei em 2010 na Eita. Global Brasil Brokers, acho que a maioria Tu é da escola da Global, da né? escola da Legal, legal. Global, né? Aham. Então a maioria ali dos colegas que já vi passando aqui no seu podcast, eu já percebi, né, que Tem a muita, cara. Muita Global gente. ali Eu acho que é a dominante lá das da. É. antigas, né? Então, assim, foi uma escola, nós aprendemos ali como é que funciona o mercado, né? Era tudo muito novo naquela época, né? Tudo tava vindo incorporadoras para cá, que isso agrega valor, né, ao mercado Sim. imobiliário, qualquer tipo Não de só o mercado imobiliário, né? Economicamente, né? sim, Emprego sim, direto, indireto, né? também. Então, assim, ali foi o meu pontapé, né, Legal. para me iniciar na atividade. Eu estava no meio período cursando direito, Uhum. né, no quinto período. Estava estagiando no escritório jurídico, Já na área jurídica. já na área jurídica. Chegou E a ter o bacharel, tem a OAB? fiz o bacharel, Uhum. sou pós-graduado em direito imobiliário, Legal, pela cara. Fundação Getúlio Vargas, Show. fiz aqui, inclusive, antes de Aham. ir. Então, mas não me direcionei na Na área do profissão, né, direito. na área do direito, Aham. porque estava no quinto período e a Global foi fazer uma ação lá no Hotel Tropical de lanchas, né? E eu peguei um panfleto e fui panfletar e não me esqueço até hoje o nome do cliente, seu Mário. Era Primeiro cliente. meu primeiro cliente. Eu vendi o Ville de France, Aham. que Aqui fica, na. na Não é na Paraíba. Paraíba, né? Na É, ruazinha ali da. Eu sei, sei. isso. Então, quando eu fiz essa venda, Fabiano, foi assim um boom, porque eu recebi 4.800 na Que era época. muito dinheiro na época, né? Muito. O salário mínimo, acho que girava em torno de 600, É, eu acho que já tava um algo, pouquinho mais, mas acho que era menos 800 de por R$ 1.000, aí, era, era com certeza. por Não, aí. e o dinheiro tinha mais valor também. Com 4.000, o que tu certeza. fazia com 4.100 em 2010, Fazia muita coisa. hoje, infelizmente, a gente não consegue Não fazer é, tanto, né? aqui principalmente. Sim, Então, assim, ali, quando eu percebi essa oportunidade, eu disse, não, é um mercado que eu posso dar uma atenção, posso estudar mais, me adentrar mais dentro dele, me né? qualificar Me mais. qualificar. Então, saí dali, em seguida fui para MCI, que foi outra escola Nunca ouvi também. falar, essa daí ainda não ouvi. MCI MCI era era uma é uma housing também, uma imobiliária. imobiliária? É. Ainda tá atuando já? Não, é Não? de Roberto Frecatório, alguma coisa assim, Certo. o sobrenome dele. Mas era um homem muito visionário também. Aham. Conhecia muito o mercado. Ele tinha muitos plantões, né? Então, Cristal, Ingeco, eu sempre estava ali com ele. E fui crescendo com ele ali. E em seguida, fui trabalhar na House com o George na ação. A House que era da Patrimônio com a Urbis, né? Sim, já era uma outra. Já era uma Outro outra, nicho ali, já é sim. outro nicho. Então, eu sempre gostei de selecionar o meu produto, Certo. né? Nunca ficou querendo vender tudo. Não, não, porque Desde o aí, início era uma característica sua. isso, eu entrei num produto, a região, um bairro, e assim, sempre alinhando a evolução de tecnologia, né? Que depois a gente Vai toca, entrar nesse assunto, com toca certeza. nesse assunto aí Sim, sim. da tecnologia. Mas, Fabiano, assim, de lá pra cá, a gente aprende muita coisa. Claro, 2010, a gente está em 2025, são 15 anos aí Sim, de mercado, de né? E mercado. você teve a experiência de atuar fora de Manaus também, Também, como corretor também, de imóveis. como Qual corretor de foi o imóveis. mercado? Foi o mercado de João Pessoa, João Pessoa, Paraíba, que Paraíba. inclusive convido todos vocês a conhecer um pouco do mercado, né, Fabiano, que é importante, que está em ascensão, né? Eu acredito que Então, todos. hoje, o boom que vocês viram lá aqui em 2008, 2010, está acontecendo lá no Nordeste? Após pandemia foi, É. Fabiano, ali a gente teve muita demanda, né? Então, construtoras se voltaram para o mercado, outras construtoras que são das regiões próximas de Uhum. Natal, Recife, viram a oportunidade de também construir lá. Certo. Então, E isso aí tá tendo aí, muita procura. tá, Eu João acho que eu tava Pessoa, alguns episódios atrás, a gente teve aqui com a Janaína Brilhante. Não sei se você a conhece, que é do mesmo período que você, mas ela tava também no mercado no Nordeste. Agora eu não sei se é João Pessoa ou se Fortaleza. foi Recife, não me falhou a memória. Mas ela também falou muito bem do mercado, né? Falou que era um mercado realmente pujante ali, que tava em plena
em plena ascensão ali, muita É, demanda, inclusive para vendendo para investidor de fora do país, esse tipo de situação que a gente ainda vê pouco ou, né, quase desconhece aqui na nossa capital, né? isso. E lá tu ficou quanto tempo atuando como corretor? Cara, eu tive várias experiências, né? Eu Uhum. fui chegando em meados de 2016, 2015 para 2016, né? Já estava ali no mercado, indo a algumas construtoras imobiliárias. E acabei entrando numa imobiliária que era grande referência lá em João Pessoa, chamada Sólida. E lá também foi uma grande escola, por mais que eu tinha meu conhecimento técnico de Sim. corretor Já aqui, tava há 6 anos, né? sim. E quando eu fui para João Pessoa, eu tive que aprender questões de vendas totalmente diferente aqui. Lá, questão de posição, lá tem posição ventilada, posição que não é ventilada. Então, existem esses fatores que aqui é Seria o vista nosso, rio, né? seria o nosso nascente poente, Nascente lá poente, a tem outras questão, questões. sim, a questão de ventilação, que isso precifica um imóvel entre 15 a 30% de diferença no Entendi. mesmo andar, mesma metragem. Então, lá no Um caso, um lado, lado influencia no com preço. É, certeza. realmente, isso aqui não tem tanta diferença. Não, aqui Ou é zero quase, né? é, até porque a ventilação não é como um É, litoral, né? sim, sim, nem chega próximo, né? Então ali realmente eu fiz esse trabalho com a Sólida e em seguida eu recebi uma outra proposta, que foi de assumir uma gestão num resort. Que foi a gestão de venda, né? A Certo. gestão comercial. Parte comercial. Isso. E aí, nesse período, eu passei um ano em Natal, Pipa. Lá Um na praia de município. Pipa. Isso. Então, Sim. ali é sensacional, né? Paisagem feia, né? É, não, nem se fala Desagradável, né? da cidade em si, né? A Aham. gente é até suspeita em falar, porque é uma cidade totalmente turística, Sim, então sim. a gente tem É um literalmente um paraíso, né? total. Ali é como a gente brinca dizendo que é uma Ibiza. Sim. É, Pode ser. então temos todo tipo de público. Lá, o nosso público a gente vendeu para alemão, No teu americano. caso, lá na parte, era essas cotas que aborda a gente geralmente em shopping, ou até quando a gente viaja aí pro Nordeste, que tem muitos hotéis, resorts que vendem cota pra gente ser cotista, né? É isso? Era esse que tu fazia? Não, Não? não. Desse daí, o resort era para você vender o flat, só que ele vendia também um pool administrativo que era É. da construtora. Pois é, eu compro e eu tenho direito a usar, Tem. mas enquanto eu não tô usando, eu fico com Pode uma ele renda passiva isso, ali. ele fica ali disponível para o mercado, para o Entendi, hotel, que ele tem a sua própria gestão. entendi. Então, assim, ali era realmente investimento. Uhum. Pessoas que É, como é uma compraram. cidade turística, eu acredito que seja um negócio bem atrativo, É né? rotativo. Lá, Uhum. para quem mora na cidade, você vê uma rotatividade entre 2, 3 dias, tu tá tendo um público diferente lá. Independente se é no meio da semana, final de semana. Sim. Então você vê muito estrangeiro. Então lá tem casa de câmbio pronta já para fazer o câmbio, entendeu? Então ali foi para mim, um sucesso, Certo. entendeu? Tu não se arrependeu de sair da corretagem tradicional para ir gerenciar Não, essa parte não, comercial do não. É, resort? foi bastante importante porque eu aprendi muita coisa. A questão da empresa construtora capacitar todo o seu corpo administrativo, seja o comercial, o do marketing. É muito importante isso deixar estruturado para você ter um volume de venda suave, tranquilo, para você conseguir fazer as vendas mais tranquilo, Ser uma coisa mais assertiva na mais venda. assertiva. E tem dificuldade para vender esse resort lá, cara? É um produto que tu precisa convencer muito ou tu chega lá, se encanta, eu quero morar aqui, aí é um apelativo isso aí, não? E isso depende muito do produto, E do certo? cliente, Isso, do cliente, é porque ali realmente, Fabiana, é público de alto padrão. certo. É, como tu falou, o pessoal que visita Angra dos Reis, né? Esse público passa por lá, então, um investimento na principal de Pipa, que se chama Avenida Golfinho, ali os empreendimentos eles tendem a ter um metro Um quadrado um valor pouco maior. maior. Uhum. Mas dentro da cidade você consegue Tem ter outras opções de outras média, opções de mas médio é da mercado. econômica não, né? Acho que é do médio alto, né? Fica em torno de um ticket de 300 mil para Ah, cima, então alguma entendeu? coisa se encaixa no Coisa econômico, né? pequena Que ali, hoje, sim, sim. Só que a metragem é bem entendeu? menor. Tu ficou Sim, quanto sim. tempo trabalhando lá? Fiquei um ano Como gerente comercial. como gestor Certo. comercial.
do Na verdade, resort. até quando a gente tirou a gordurinha, né, e o produto já estava bastante vendido, e essa questão também estava com um filho pequeno, eu tinha pouco tempo que ficar na cidade, tinha que regressar sempre para Natal. Então, nesse meio período foi trabalhoso estar lá, mas gratificante pelo retorno, né. E aprendizado também, E a maior experiência, né, que aprendizado, tu teve, né? experiência Qual a total. idade do teu filho agora? Qual dos? Ah, tu tem quantos, Tenho cara? 5. Meu Deus do céu, cara, eu tenho um, já tô 5 doido. 5 homens Pô, tua abençoados. mulher é o bendito fruto. Na verdade, aí são outra eu tenho 3 foram 3 casamentos, né. Certo. É um homem Então, romântico. né. 5 E filhos, 5 cara, é um time de filhos. futsal, velho. O time de vôlei já tá pronto, É, né, cara. e é engraçado, né, são todos meninos. Pois é, Eu né? batalhando pra vir uma Queria uma menina, menina, cara? doido desde o primeiro Ainda tá filho, né. tentando? Você ainda tá... Não, Não? mano, aí Fechou, já não deu, tem já. condições, né, É, porque porque o tá... gasto, você sabe que É, é o gasto financeiro e emocional, né, cara? sim, você Cinco responsável por 5 vidas aí é... no caso dos meus eu tenho 2 mais velhos, né, um já Já... tá no exército, tem Ah, já 18 tem um anos, de já tá no mais velho aí. exército, É. aí o outro tem 15 anos, né, e os outros são menores, 8, 7 e 2 aninhos. Ah, tem um de 2. É, É. E é bom que tu tenha... quase uma escada. E curtiu, né? Porque cada fase é um jeito de a gente curtir diferente, né? Sim, sim. É uma fase quando tá bebezinho, outra fase já tá quando começa a andar e falar, outra fase de adolescência. Tu já É, tem um adulto, deve ser uma outra forma é de outra curtir, já é pegada outra já tem conversa, namoro, né. deve ser um... Tu acaba que esse de 18 vai ser uma escola para os outros aí que tu Vai, vai vai, quando eu vejo saber o de lidar 15 mais, ali com é. os menorzinhos, eles Tu já querem dá fazer uma... tudo que tu ele já... faz, né. Legal, legal. É interessante. E isso aí, Fabiano, ajuda também nós, como corretores profissionais, focar mais no nosso trabalho. Porque tu tem um 5 propósitos aí, né, 5 objetivos É, aí, que o 5 pessoal fala vendas de que eu tenho que correr propósito, atrás. é uma venda pra ti não resolve, né, cara? É verdade. É. Tem que ralar. São, cada um de naturalidade diferente ou tem alguma São os manauara? 3 que chamam peçonhense, né, que são Certo. pessoas de João Peçonhense, hein? peçonhense, Caramba, faz o nunca... peçonhento. Peçonhense, tá? E os outros 2 são manauaras, são Entendi. daqui mesmo. É, a família mesclada aí. É, Legal, cara. E aí, depois que tu saiu dessa gestão do resort, tu voltou pra corretagem tradicional? eu voltei para um outro projeto também, para uma outra construtora voltado para flat, imóveis compactos. Tá. Como eu tinha pegado bastante dicas e informações desse mercado, e é diferente daqui de João Pessoa, que eu vejo que não tem essa visão toda, né? Essa quantidade de empreendimentos voltado para flat, como Sim. tem em João Pessoa, nas cidades ali do litoral. É. Então eu consegui pegar um macete para poder estar fazendo a venda, os investimentos e sabendo vender o negócio, que é diferente você vender O imóvel um imóvel apenas. primeira moradia e você vender imóvel investidor. Sim, O sim. investidor já sabe da Selic, sabe quanto está o Sabe mais do que INCC, você às vezes, né. sabe até mais do que você. Sim, sim. Então eu sempre digo que o corretor, nós vendemos informações, Uhum. né? Quanto mais você detém da informação sobre cartório, direito, claro, cada um tem seu nicho, né? Claro, sim. Mas quando o seu cliente senta com você Confia em ti, e né. confia em ti, cara, tu detém da informação, tu guia para onde você quiser. Uhum. Você conduz a venda. Sim. Ele tá comigo agora. Eu posso pegar ele, levar para esse O empreendimento, produto aqui nesse momento é mais interessante do que esse aqui, né. para Ou tu ele. já conhece esse aqui, deixa eu te apresentar. Sim, é aquela coisa, né, Fabiano? A gente, na verdade, o corretor, o profissional mesmo, ele dá toda uma consultoria. Sim. Ele vê uma viabilidade financeira do cliente para ele poder encaixar um projeto. Ou até de dizer: "Não é a hora de você vender, não é hora Não de é você hora de comprar", você né. investir, né? Sim, 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 você Então, tem razão, tinha concordo. situações lá que, como a demanda é grande, então o corretor não está se preocupado em se capacitar. Ele quer vender, quer volume. Então, ele faz a venda porque está chegando o cliente, quer comprar, então ele vende de qualquer jeito e às vezes falta informação para o cliente. Lá temos um produto chamado, que é do governo, Minha Casa Minha Vida, Certo. que é apoio à produção à obra. Apoio à produção à obra. Isso. Aqui parece que chamam incentivo à obra.
um recurso da É, Caixa. Me tá. esqueci o. Aí não deve ser parecido com o programa do governo do Amazonas Meu Lar, que encaixa com o mesmo programa ou não? E na verdade, a gente o financiamento, quando a gente ele vai fazer lá, a gente Tem um pe bônus a mais, tem um desconto a mais. isso. Entendi. É, beleza. Então, é importante você pegar o cliente e dar todas as informações Até porque esse produto já é para um outro nicho de cliente, para um né? outro nicho de Que cliente. provavelmente vai ser o primeiro imóvel. Sim. Ou, quem sabe, o único imóvel da vida, né? É, Sim, também. sim, Mas é sim. importante É sempre. questão de dar segurança e atender da melhor forma possível, né, Salomão? Uhum. E aí, tu voltou para Manaus quando, mano? Trabalhar de novo aqui na nossa Dezembro. cidade. Ah, tu voltou agora? Foi voltei, na verdade, foi questões familiares, né, Uhum. filhos. A família tem alguns imóveis, holding familiar. Então vim para também estar por dentro, né, conhecer mais dos produtos que eles têm e dar um suporte, né, na, na, na família com relação a Tá esses mais imóveis, próximo, tá né? mais próximo. E quando chegou aqui, que foi se atualizar do mercado local, reencontrar colegas de mercado, percebeu muita diferença Ah, ou quase nada? Como é que tá aí tua visão? muito. De 2016 tu saiu, né? Foi. De 2016, quase 10 anos aí, né? Aliás, Isso. um pouco mais de 10 anos, 11 É. anos aí quase fora, né? Como é que tu enxerga a diferença do mercado imobiliário lá de 2016, quando tu foi, para agora, 2025? Eu tô impactado, né, com tanta mudança que teve aqui em Manaus com relação aos projetos, né, que antigamente nós víamos que tinha bastante outras incorporadoras Tinha mais agregadas, tinha incorporadores. mais incorporadoras, Certo. né, atreladas às construtoras daqui. Então ficava aquele negócio meio que uma incorporadora externa trazer um projeto para cá, como a época da PDG, Uhum. Patrimônio, que inclusive tem uns bons projetos, né? Mas eu acho muito interessante o mercado em si, ele está confiando nele mesmo, entendeu? Ele está construindo com recurso da Caixa ou por si só. Então, eu acho bem interessante hoje que as construtoras são do capital, né, daqui. Certo. Então, A gente tem construtoras nacionais, até fora do Brasil, como uma marca que é a MRV, né? Que é uma marca, sim, né, que tem os seus braços. E a gente tem muitas construtoras locais lançando empreendimentos, né? Então a gente teve esse aí, talvez para ti seja uma grande diferença, porque tinha sim, muitas mais marcas, né? é. Tinha Tecnisa, tinha PDG, tinha a Patrimônio Tecnisa, Forte, Rossi, Rossi, né? Então tu pegou um momento de mercado que tinha mais bandeiras de incorporadores aqui, né? sim. Isso E ajuda muito. não duvido. Até porque a gente ainda tem muito lançamento, mas geralmente das mesmas construtoras hoje em dia, Uhum. né? Até acho que a grande maioria das construtoras dominam a maioria das áreas aí dos terrenos, dos locais da cidade, né? Mas isso tu vê de maneira positiva ou tu vê de maneira negativa, baseado no que tu viveu lá Eu vejo bastante positiva, né, Fabiana? Porque o mercado está confiando no seu público, no né? próprio, no No próprio umbigo? próprio. Entendo. Então, isso é importante porque ele não fica dependendo de fora, Certo, né? sim. Ele fica Caminha com as ali, próprias pernas. caminha com as próprias pernas, pode fazer seus projetos, né? Sem ter aquela tribulação ali das incorporadoras, né? Então, eu acho isso um ponto muito positivo para o nosso mercado. Perfeito. E hoje tu tá atuando como autônomo, tu tá em imobiliária, tá em house, como é que... Recentemente estava na house da SKN, que é Certo. muito boa o mercado lá, os produtos dele. Convido vocês a conhecerem também o nosso produto, o produto da SKN. Hoje a Hum, SKN tá com o quê? 3 produtos em estoque, né? E isso aqui é o Legrand, Legrand, o o Conecta, Connect, e a gente tem algumas unidades ainda no no Soberano. Soberano. E também tem o da frente do Conecta, que falhou a memória agora. Foi vendido. Já acabou? Zerou? Foi, Ah, então zerou eu mês acho que tinha passado umas 2 aí. unidades ainda, né? Isso, que Já inclusive foi. foi a House, né? Que vendeu. Que é um ponto muito interessante, Fabiano, a questão, volto a falar, das houses. Aham. Porque aonde você pega seus corretores de house e vocês fazem todo tipo de treinamento, vocês estão deixando eles capacitados para qualquer tipo De objeção de ali. emergência, de objeção. Chega um colega corretor parceiro, que é isso eu vi na diferença do mercado de Manaus para João Pessoa, Hum, que eles abraçam. O interessante para a construtora é que a equipe esteja preparada até para atender seus colegas. certo. Porque vai trazer negócio, Sim, sim. independente de qualquer coisa.
Então, Lá fora tu não percebia esse comportamento. não Era mais. aqui. Não, aqui tu percebe. Tô falando, lá fora tu não percebe isso. É mais competitivo lá fora? Ou aqui é. Perdão, eu confundi. Eu me referi à questão da capacitação da equipe Certo. da Da house. House. E independente se for a house que vai vender, ele deixa a equipe preparada para se chegar um corretor parceiro, Ele ajudar no ele atendimento. ajudar Pois é. independente. Aí esse comportamento tu presenciou na tua volta pra cá Não, ou não? lá. Isso lá fora, isso é Isso. comum. É comum. E aqui você não percebeu isso. Eu vejo que ainda poucas construtoras Tem essa cultura. essa cultura, Entendi, né? é. Já ia até perguntar, por isso que eu fiz confusão. Eu tava entendendo que tu tinha percebido isso lá na SKN. Aí eu já ia te falar que era um bom movimento, mas nem Uhum. sempre é o que acontece, né? Ou seja, a gente ainda é muito concorrente. Sim. Tem uma concorrência interna muito grande, né? Das meninas lá são uma equipe excelente. Não, eu não tô falando da SKN específica que você Entendi. tá falando de uma maneira geral, Uhum. né? Eu acho que é um Isso, movimento que isso. tu percebeu que tu acha que lá fora já tá mais evoluído do que aqui. Tá muito mais Tá. maturado, né? E você veio com uma pegada também de tecnologia. Tem um projeto voltado para o mercado nessa área? Isso. É que na Pode verdade, explanar um pouquinho sobre ele? pronto, vamos lá. Que na verdade, Fabiano, nós que somos corretores de 2010, Ah, nós fazíamos anúncio via a crítica, era no no classificado. classificado. Aham. Então ali a gente percebia que a divulgação, mídia, a questão da tecnologia, isso hoje em dia é que o mercado está se trabalhando. Então, São várias independente, plataformas hoje em dia, né? várias plataformas no nosso ramo. Então, quando eu fui para João Pessoa, eu tive um pouco de dificuldade de conhecer todas as construtoras que tinham no mercado. Diferente de Manaus, que aqui a gente tem, não sei, 10, 20 construtoras. Não chega a 20. Não, Não chega a pronto. 20. Lá temos 350 cadastradas no Sinduscom. Caramba, é. Fora as A que diferença é fazem. gritante, né? Então, assim, para você, num bairro, um exemplo do Parque 10, eu vou ter 70, 60 construtoras atuando. É muito, cara. Então, para você. E é interessante isso, Fabiana, porque a questão da concorrência é muito importante. Isso te favorece muito na hora da negociação. Isso tanto pro cliente quanto pro corretor. Porque você tem margem de negócio com um produto e o bairro que você pode escolher. Então, o cliente lá, como eu te falo, a gente pega o cliente, estuda ele e eu vou, em base do meu aplicativo, fazer a pesquisa de acordo com o que ele está buscando. Sim. Salomão, quero um apartamento de 2 quartos com elevador, piscina e churrasqueira. Eu seleciono isso no aplicativo, ele só vai me listar Quem tem essas o características. que tem dessas características. Certo. Por quê? Eu senti essa dor, Fabiano, na hora que eu não conhecia o mercado. Uhum. Quando tu chegou Quando lá, eu cheguei, eu disse, e eita, agora? como é que eu faço? Uhum. Né? Sim. Então, eu tive essa ideia, inclusive outras pessoas também tiveram lá no mercado, só que como forma de página. Eles faziam basicamente um Um Excel, um formuláriozinho. formulário, né? E deixa para você acessar num site. Certo. Então, eu preciso pegar meu telefone, abrir uma página. E você sabe que página você tem que, Sim, vai dar mais trabalho, né? né? Então, o aplicativo, ele foi desenvolvido para o corretor, ele ter as informações na palma da mão dele. Às Ah, vezes, você tá em algum atendimento, não tem um memorial descritivo ou um modelo do contrato, você entra no aplicativo, acessa essa informação diretamente do Drive que a própria construtora fomenta. então, tu desenvolveu esse aplicativo? É isso? Isso, com meu pai. Como é o nome dele? Do aplicativo? Tecmóvel. Tecmóvel. Já tá Isso. na. Hoje a gente está passando por uma manutenção, porque a Certo. gente está vendo que o mercado também está no WhatsApp, Sim. né? Então a gente vê que todo mundo está usando o WhatsApp, todo mundo usa o meio de contato ou venda o WhatsApp. A gente está tentando trazer a plataforma para Adaptando. uma inteligência artificial para dentro do WhatsApp, para que no meu banco de dados de imóveis a pessoa que for falar com a inteligência artificial, ele vai achar imediatamente o perfil do imóvel
Que ele tá que ele procurando. tá E procurando. dentro do teu aplicativo hoje, tu já tem incorporador aqui da cidade que é teu parceiro, cliente, não sei como. Ainda não. Tá. Ainda não. A gente, devido a essa questão da manutenção, quero deixar ele pronto para a gente fazer os testes, Sim. apresentação, né? É uma startup ainda, tá É, ali no uma início. startup. E aí a tua ideia nesse projeto são imóveis de incorporadoras, de terceiros ou independe Do mercado, do mercado? no Tanto faz geral. incorporador quanto terceiro, Um tu quer incorporador. agregar isso. Porque tem questões que você tem um imóvel, Fabiano, né? Em Sim. si, você tem um imóvel, você quer botar ele para fazer parceria. Então você entra lá no sistema, Cadastro. faz o seu cadastro, ele entra como um imóvel parceiro. Tá. E nesse caso, a tua visão de negócio, né? Isso é um negócio, obviamente. É um aplicativo que vai ser gratuito, os corretores vão ter que pagar para acessar. Já tem isso desenhado? Realmente é um projeto embrionário e tu já, se for embrionário, tu já tem prazo, quando é que Uhum. sai, como é que tá isso? Que agora tu falou, a gente vai ter que fofocar, velho. Vamos atrás do aplicativo, É, né? Então, Fabiano, o que eu fiz lá em João Pessoa? Eu fiz uhum, um convênio com o Cresce, certo. onde os corretores que se cadastrassem em forma de testes, ele usa o aplicativo durante 6 meses, para Certo. ele estar podendo usar ele. E após os 6 meses, é aí que Ele vai passa a ser vir, pago. passa a ser pago. E a média e o ticket entre R$ 50 a R$ 60 o ano. Ah, mensal. Não, Não, pro ano, desculpa, anual. É um anual. valor bem simbólico. É, porque eu sou corretor. Sim, Então, por muitas vezes, mês que vem, tem, mas esse mês não posso tem. me esquecer, deixar no Aí tu cartão de pagar para crédito. um ano já foi, né? Então, eu deixo pro corretor pago um ano, ele não vai se preocupar se vai vir, porque a gente sabe, atualizações de tabela, entra um empreendimento novo. Então, ele tem esse espaço durante um ano para ele poder usar tranquilo o aplicativo e ter acesso a todas as informações. Do que prender ele no primeiro mês, ele usa o aplicativo. A ideia desse aplicativo é que ele seja tanto para o corretor que tem produto para compra quanto para venda. Eu quero cadastrar meus imóveis para venda para o mercado ver. Isso, Eu vou pagar esse valor. isso. E aí O aplicativo. ele é meio para eu usar ele do jeito que eu imaginar que é mais assertivo. Sim, Então, sim. eu não quero cadastrar meus imóveis lá, mas eu quero procurar para cliente que está buscando, ele vai servir também. Vai servir também. Legal, cara, A bem gen- interessante. A gente está fazendo também trazer um CRM para ele, junto. Entendi. Porque eu te falo, Fabiano, existe toda uma estrutura por trás disso. Nós pagamos servidor Acredito. virtual, Por isso que eu tô achando pagamos barato. certificações, Aham, e isso aí tem um custo. claro. Para eu manter, se eu não ter um usuário, é um aplicativo que, inclusive, tem já no mercado lá em São Paulo. O aplicativo é DWV. É Ah, interessante. Já ouviu falar? já. Inclusive, a incorporadora Colmeia, que é uma das que tem produto aqui, tá, Uhum. né, você Tá consulta cadastrada lá o drive também. dele, essas informações, imagem, tudo através do DWV. Que é muito importante. Inclusive, participo também de outras construtoras. Você conhece o Vitacom? Sim, Pronto, o Vitacom, isso é interessante porque cada um tem seu perfil, mas todos eles querem clientes, querem seus investimentos. Então, eles fazem um marketing para poder vender. Eles estão com uma promoção de trazer os investidores. Eles uhum, fazem uma apresentação. Se sair uma venda para eles ali da forma de captação de recursos que eles estão apresentando lá, de venda, a vender no atacado. uhum, Então, aquilo já é um negócio que eles estão botando no mercado que pode servir para cá também. sim. Vi muita situação lá em João Pessoa, a questão dos projetos, dos pequenos projetos. Depois eu posso te mostrar direitinho. Apartamentos de 6 a 8 unidades, 2 e 3 quartos, em terrenos de 450 metros quadrados. Em cima eles colocam uma piscina e uma área gourmet. Pronto. Consegue vender a 290, 2 quartos, 330, 3 quartos. Então ele faz o seguinte: escolhe um bairro bom, uma rua bem localizada e faz um empreendimento lá. É É estratégico, venda né? certa. Entendi. Uma coisa que é diferente daqui de Manaus, estava conversando com a equipe, é que
Manaus precisa passar por um desenho diferente, eu Sim. acho, Um de novo plano mercado, um diretor, novo plano alguma coisa do tipo, né? diretor, Uhum. né, porque a gente vê que quando a cidade tem público, tem mercado, aqui a gente tem a Zona Franca, tem o turismo também, que aqui é Sim. excelente, né, então, se a cidade se estruturar, é muito importante, que isso acontece em João Pessoa, né. A gente vê que o público lá, o setor público, ele anda lado a lado com o setor Imobiliário privado, e com o com o setor setor imobiliário do de setor construção. imobiliário, constroem parques, que os parques fazem agregar valor Sim. aos imóveis que estão próximo dele. Então, eu acho bem interessante o setor público estar alinhado com o setor privado, Sim, que é sim. A imobiliário, gente, né? a gente, as conversas vão se comunicando, né? A gente teve aqui, algum tempo atrás, o... Tá. Aham. Foi bateria? Ah, tá. Tranquilo. Rapidinho, mano. Ele vai continuar. Aqui ele tinha que abrir. Mas, pô, cara, é muito, muito diferente de lá, cara. Eu aprendi muito lá, Fabiano. Rapidinho, mano. Só que Não, tranquilo. vai eu e a Ellen, sócios. Eu tava vendo esse, eu pensei que o aplicativo era uma coisa pra ti fazer negócio, mas tu tá botando um aplicativo pro mercado, né? É. Legal. A proposta que eu fiz lá com o Cresce, deixar conveniado para qualquer E o corretor. Cresce aqui já abraçou teu? Não, eu tô nessa questão ainda, Ainda Fabiano, não. da mudança, entendeu? Da permanência com o meu Cresce primário lá, entendeu? Aqui foi uma questão familiar, Sim, sim. né? Aqui a gente, é, a família se desfez do terreno lá da Fametro e quando eles se desfizeram, compraram 38 imóveis, 30 comercial e 8 residencial. Tá espalhado aí, Fórum, Sky, Geral Center, esse perfil de imóvel. É. E aí, a família começou. Quando tu disser. Da onde é que eu parei, tu lembra? Eu esqueci a frase. Eu esqueci o que eu tava falando. Tu Acho que lembra foi o que boa que eu tava noite. falando? Hã? Não, boa noite não, foi. Não, não, não era boa noite, não. É, Porra, pera rapidinho, que a gente vai lembrar. Consegue ver aí não, né? Tá. Não, aí tu vai ter que dar um cortezinho aí. Tá. Aí dentro desse projeto, o Salomão, voltado pro aplicativo em si, hoje tu já tá com parcerias aqui com Cresce Local, com incorporadoras locais, ou tu já tem isso também fomentado e formalizado lá em João Pessoa, e aí esse aplicativo vai servir para eu vender imóveis de Manaus, imóveis de lá e vice-versa. isso. Hoje em dia a gente vai conversar ainda com o Cresce, conversar com o Paulo, né, pra gente fazer essa parceria com eles, né, Legal. para trazer também para os corretores daqui de Manaus, né, para eles terem acesso tanto ao material que tem em João Pessoa, tanto o que for adicionado aqui no nosso Sim. sistema, né. Os corretores de lá podem consultar aqui Pode e constar que vice-versa. e vice-versa. E o interessante, Fabiano, é que eu deixei o aplicativo totalmente automatizado para você ter todas as tipos de informações. Uhum. Ele é selecionável. Você seleciona, os itens que tem de lazer, você seleciona, os itens do Do empreendimento, apartamento em si, do gerador, imóvel em si. tudo. Então, você tem uma facilidade ali na palma da mão, quando você estiver conversando com o seu cliente, e só selecionando. Fabiano, gerador 100%, quero um condomínio no estilo resort, bairro X, você escutando e apertando. Tu citou o DWV como um exemplo. Isso, Eu não me falha a memória agora. O DWV é específico para corretor de imóveis ou para imobiliária, não é? isso.
E o teu também? Também. Não é tipo Não é, usuário do não, mercado, do um mercado proprietário não. quer vender lá e não vai poder anunciar porque Não. ele não tem o Cresce. Que inclusive todo o cadastro no nosso sistema a gente faz a consulta mediante o Cresce. Sim, existe o Cresce, É, a né? É gente como o pega, DWV, sim, a gente né? Tem que pega, faz a consulta. ver se é corretor de fato, se está Sim, ativo no caso, né? isso. E uma curiosidade que não tem nada a ver com o aplicativo, só que eu tô aqui com ela na mente antes que eu esqueça. Quantos corretores tem, João Pessoa? Tu tem essa informação? No Cresce ativos lá? Cara, Fabiano, estamos em torno de 17 17 mil. mil e acredito que uns 4 mil que não estejam mais ativos ali Entendi. Eu tô te pagando. perguntando isso porque aqui em Manaus a gente tem em torno de 7 mil, É, né? E eu já conversei, eu tava pontuando para você que a gente tava conversando sobre a questão das mudanças necessárias na cidade, né? sim. E aí a gente teve aqui, algum tempo atrás, um casal de corretores que ela é manauara, ele é do Rio Grande do Sul, a Carol e o Bernardo. Ah, eu acho que eu vi Ela esse estava atuando em Santa bate-papo. Catarina e ela, tudo que você pontuou agora de como é a questão da poder público e poder privado, parece que muito parecido, assim, um comportamento que ainda é diferente aqui de Manaus, Sim, sim. né? Aqui nem o público nem o privado fazem nada para a cidade. Essa que é a realidade, né? A gente vê pela quantidade de faixa de pedestre que tem na cidade, em Sim. vez de as empresas que estão ali na frente negociar e colocar uma passarela para ajudar no fluxo do trânsito e, consequentemente, na segurança do pedestre, né? Ao meu ver, parece ser muito simples, mas eu não sei por que isso não acontece, né? Aqui o nosso distrito, que é uma briga de quem é a responsabilidade, a gente vai para lá, não precisa de quebra-mola, porque você não Já consegue, tem já tem, é quebra-mola natural, natural. você não consegue andar mais de 60 quilômetros lá, nem que tu queira, a não ser que tu seja maluco, né? Aí, iluminação ruim, não tem acostamento. Cara, eu posso passar aqui algumas horas reclamando do poder público e privado da nossa cidade, que não faz nada, né? Mas a gente tem Sim. que pagar imposto. Aliás, como a gente paga imposto, né? É, Isso aí já é uma outra seara. Aí tu falou disso, eu lembrei desse comportamento e lembrei também da conversa com o Medina, que é da ADEME, presidente da ADEME, e ele pontuando, né, essa necessidade de o mercado imobiliário conversar mais com o poder público, né, para justamente pleitear essas situações, e uma das ideias que ele defende é a revitalização e trazer moradias e empreendimentos para o centro da cidade, né, porque já tem toda uma estrutura lá de energia, de fornecimento de água, de locomoção e tudo mais, para justamente tentar sanar o que hoje a gente vê o bairro do centro, né? Que não é mais o centro da cidade, é o bairro do centro apenas, cheio de moradores de rua, com problemas, né, sim. de insegurança, porque você vê uma evasão, né, um êxodo ali de moradia, virou realmente só comercial, e aí a gente tem problemas lá que ele defende que isso é sanado com moradia, e ele usa o exemplo da capital de São Paulo, né? Entendi. Na parte de abandono. Então, a gente vai conversando, eu vou puxando aqui no HD as conversas e como as coisas comunicam, né? Aí você tá chegando, Fabiano. A gente precisa melhorar aqui porque tua equipe estava na rua e que característica que a tua equipe percebeu que é diferente, que tem que melhorar aqui na cidade. É. Inclusive, Fabiano, essa questão aí do poder público, isso traz benefícios para a cidade também, Sim. né? Então, a cidade fica visível, ganha mais moradores, né? As tributações e tudo, né? Então, assim, eles andando lado a lado com o poder privado, sucesso é certo. Você Uhum. ter ali uma cidade com bastante procura, né? Para moradia. Eu sou suspeito de falar. Minha avó, ela é paraibana, então Sim. desde 94 ela levava a nossa família para curtir Passear, curtir a praia e curtir a tal. praia. Mas via que ela era bastante pacata, não tão movimentada quanto Fortaleza, né, Uhum. Recife. E aí eu fui me apaixonando pela cidade pouco a pouco, quando nós vamos ficando mais velhos, vamos querendo mais tranquilidade, A gente né? busca outras coisas, né? Busca outras coisas e lá foi um mercado muito bom para mim. Que aprendi muito, Fabiano, aprendi demais, justamente essa questão da construtora ser alinhada com o corretor, Uhum. né? Você entende mais sobre os projetos, desde a fundação até o término da obra. Então isso é interessante, às vezes o corretor ter esse contato, às vezes tu tá vendendo para um engenheiro, um arquiteto, ele vai te botar algumas objeções. E se tu não conhecer o teu empreendimento, teu produto, Cabo a rabo. cabo a rabo, já era, ele vai. Aqui a gente ainda tem uma
cadeia muito grande de produção, né? Que o corretor geralmente está aqui na linha de frente, mas, por exemplo, aqui é House ou as incorporadoras. Eu vou na House, vai ter um coordenador de produto, que vai ter um gerente, que vai ter um diretor, e todas essas pessoas participam dessa negociação. Meio que o corretor é só um captador desse cliente, né? Era na minha época. Pronto. Acho que isso não mudou muito. Talvez evoluiu porque os corretores querem aprender mais. Mas talvez Sim, do que tu tá me pontuando, parece que isso já é uma questão cultural de lá, de as incorporadoras trabalharem isso de maneira mais completa para o corretor, porque está lá na ponta, sim. né? E aí ele entende mais o produto como um todo, né? E do jeito que tu tá me pontuando, eu acho que isso aqui ainda não acontece. Posso estar falando alguma besteira, porque não é minha área de atuação, as incorporadoras, eu as conheço, tenho muitos amigos lá dentro das incorporadoras, mas não é um produto que eu mastigue e que eu tenha ele ali de cabo a rabo. Eu até brinco com a minha equipe, né? Olha, vai focar num produto, Sim, estuda ele sim. todo, porque o meu foco é terceiros, né? Então a Uhum, gente vai embreando por um determinado nicho que você acaba ficando bom naquilo ali e os outros você vai fazendo parceria, uhum. né? Mas eu acho interessante essa tua fala porque vai qualificar mais o corretor, né? Sim. E aí, consequentemente, vai trazer mais resultado para a incorporadora, né? É, como eu te falei, Fabiana, a equipe fica capacitada para o mercado. Uhum. Você, como corretor, chegar lá conversar comigo, eu te passo todas as dicas e informações para tu vender o nosso produto. Independente se a gente vai receber ou não. A gente Se tu está fazendo. vai. É, você fazer. Tu veste a bandeira Vestir a da bandeira da. Porque incorporadora. a gente traz a produção para dentro da casa. Certo. E a gente se mantém entre a equipe ali, então a gente sempre está pegando clientes, tá pegando investidores, a gente sempre faz a captação dos empreendimentos ali, dos plantões, né? Lá nesse comportamento de house, tu percebe uma. É uma exigência, assim, só é da house, só vende esse produto? Ou não? É uma house Não, aberta? é house, É house, house. house de É. verdade. Lá é como eu tô falando, tem ajuda de custo, Ah, né? é outro formato. É outra É pegada um lá. outro jeito de atuar. Sim, então, Entendi. os corretores que estão ali no, Então, se eu com. for para uma house específica lá, eu vou. Ah, você se dá bem. Que é aquela coisa. Lá, João Pessoa é bastante por região. Então, Uhum. tem Por corretor que. bairros. Tem corretor que atua na região do litoral. Ele só fica ali. Uhum. Ele vai para uma região universitária que fica a 2, 3 quilômetros, ele já não atua ali. Entendi. Se Então ele tem, quiser, vai fazer parceria. faz parceria. Mas Que é não o é o braço de. interessante Claro, isso lá em claro. João Pessoa. Não são todos os profissionais, mas lá temos profissionais bem capacitados. O Cresce lá ele é bastante atuante com a fiscalização. Uhum. Então, devido a essa demanda de corretagem e Imagina, tudo, 17 mil corretores tem que ser atuante mesmo. tem que estar em Com cima. 7 já é trabalhoso, mas com É, 17, cara, né? lá tem a questão de golpes também, né? Que Eu acho muito. que isso é do mercado, não é só da cidade, né? Eu acho que essa questão de golpe é em todo canto, né? Não tem como a gente fugir disso, porque, na verdade, o jeito de fugir disso é tratar com um profissional qualificado, né? É, É o cliente estar esperto para isso, né? sim, sim. Essa situação também, como eu te falei da pandemia, nós tivemos muito cliente de fora. Uhum. Então, muitos clientes negociavam conosco de forma online. Pegava o telefone, ligação do Vídeo WhatsApp, chamada, mostra. videochamada, mostrava aqui o apartamento, gostei. Uhum. Confecciona o contrato, envia para as partes. De lá mesmo, de São Paulo, Rio de Janeiro, eles já fechavam. Eu Legal. ficava assim, abismado, Assustado com a porque velocidade. as Era pessoas uma confiam novidade. no teu trabalho, Fabiana. Sim, Ela sim. confia em ti, então ela pode estar em outro estado. Ela Está em vem, outro faz país, em né, se outro quiser. país, faz o processo com Se você. teve alguma coisa boa que a pandemia fez para o nosso mercado, foi essa celeridade, né? Foi. De com assinatura digital, de contrato online, de fazer Sim. tour e tudo mais, né? Que antes não tinha, né? E aí Não. era realmente muito presencial, uma coisa muito papel, né? Muitos contratos grandes, Panfleto. panfleto. Então isso meio que acabou. Agora, só para ter mais um foco na plataforma. Na tua pretensão, tu e teu pai são sócios desse negócio, né? Isso. A pretensão de vocês é estar com a Tecmóvel? De Tecmóvel. Tecmóvel pronta quando? A gente Tem uma tá com a data? previsão aí por conta da inteligência artificial que a gente tá fazendo Certo. ensinando ela, Uhum. né? Então eu acho que a gente tem aí meados de julho, a gente No já mês do esteja. corretor já vai estar ok.
Em agosto, eu É, acredito que sim. Aí eu é. posso até usar isso com um gancho, Eu né? acho Com que é uma boa, Cresce, cara. né? Com Cresce pra pegar a tua equipe embora, que a gente tá em É, março, abril, maio, junho, julho, 4 meses aí pra, para correr pra aí. correr e É entregar isso muito no bom mês de a agosto. questão do aplicativo, Fabiano, porque ele digitaliza. Hoje tudo, como você falou. É, na verdade, é facilidade, né, cara? Praticidade, né? E se tu vier com essa promessa de campanha, se tu cumprir Uhum. a promessa de campanha com um preço tão acessível para um ano, né? Eu acho que vai ter bastante aderência, porque vai servir para corretores autônomos, né? E isso vai com certeza é um puta de uma ferramenta. E vai servir para corretor que quer ter ali tudo na palma da mão e que ele não precisa fazer um investimento surreal, né? Menos que uma pizza aí, cara. É um valor simbólico para Sim, nossa sim, categoria. sim, Então, sim, sim. no começo, a gente deixou o teste nesse período de 6 meses, justamente para o corretor ter ser mais habitual ao aplicativo, tá ali E até usando, para né? vocês também perceberem o que tá bom, que tem que corrigir, né? Sim, Vocês também desse lado aqui tem, pô, isso aqui tem que melhorar, isso aqui a gente pode, né? E hoje com a tecnologia isso é uma coisa mutável, né? Você vai adequando faz já. ali na programação, Sim, sim. edita. Beleza, cara. Teve correções ali no sistema. Tu vai, quando for fazer o lançamento oficial, convida a gente, pô. Venho, vou chamar, a gente faz um café Sim, aí, convida a gente. chama. Eu acho que esse, Salomão, é um produto que tem que fazer barulho, cara. Porque o que acontece? Via de regra, e eu falo do amazonense ou talvez até do nortista, né? A gente tende a valorizar muito as coisas que vêm lá de fora, principalmente do sul, do É, centro-oeste, né? E os nossos talentos locais, só se tu for lá pra fora, aí a gente é, desvaloriza, né? E eu sempre falo isso, a gente tem muita gente boa, pô, na nossa cidade, nas tem. outras capitais aqui do norte, muitos corretores profissionais, muita gente qualificada, com conhecimento técnico, o que a gente não faz tão bem quanto eles lá fora é se marketizar, né? É fazer realmente propaganda do nosso trabalho e a gente Sim. quase não faz. Eu não sei se por medo, por hábito, por falta de conhecimento ou por tudo junto, né? Insegurança também? A gente acaba, isso que eu falei do medo, né? A gente acaba não marketizando tão bem quanto eles. Mas as ideias são boas, as execuções são boas, a gente tem profissionais de excelência no norte do nosso país. Eu acho que esse tipo de produto é um produto, cara, que tu tem que pegar e ir com força e fazer barulho, porque é para realmente alavancar e isso aí ia ser bom para a categoria como um todo, essa visibilidade, entendeu? Eu acho que é um produto sensacional, eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso, Amém, meu amigo. né? Eu Obrigado espero que aí. você faça muito barulho, conte conosco no que a gente puder Com ajudar, né? certeza. Espero que o Paulinho lá, a gente fala do Paulinho porque ele que é o presidente, mas o Cresce, de uma maneira geral, abrace a causa, né? E aí fica o recado para os donos de imobiliário, os donos de incorporadoras, os gestores das incorporadoras, já que quiserem trocar, qual é Com o certeza. teu Instagram? Tem a página, né, do Tecmóvel, que as Certo. construtoras entram geralmente em contato. E tem o Instagram profissional, que é o Salomão Benchimol. Salomão Benchimol. Benchimol. Tá. E a Tec Imóvel, a página como é que é? Tec Imóvel, Tecmóvel. como é que eu escrevo esse Tec? É TE de T-E-C-H, tecnologia? isso, Tá. C-H e Imóvel, imóvel. tá. Aí é .com.br, .com? Não, só Joguei no Google Tec Imóvel, vai vai aparecer. aparecer lá a página lá do Instagram. Legal. Ah, no Instagram. No Instagram. Perfeito. E aí lá tem teus contatos, pode Tem os chamar. contatos, Tá. tem os modelos lá do layout do aplicativo, para que Perfeito. os corretores e as construtoras tenham um norte, Já uma né? ideia do Uma que é e ideia de como que como ele ele vai funciona, atuar. né? Legal, cara. Parabéns, parabéns mesmo, assim. Sabe que quando bate o papo é bom, passa rápido. A gente já tá 40 minutos aqui Já. conversando já. E aí a gente tá chegando no final. Eu sempre deixo esse finalzinho para o nosso convidado dar um recado. Essa é a Câmara da Verdade. Você quer convidar alguém para entender ou ser teu parceiro ou vender alguma coisa contigo, essa é a hora. Bom, pessoal, eu tô sendo gratificado por estar voltando aí ao mercado novamente, né? Voltando a falar com alguns colegas do mercado. Então, convido a vocês a conhecerem mais a plataforma. Logo, logo ela vai estar disponível aí no mercado para vocês. Qualquer tipo de dúvida, sugestão, essas informações são super importantes para a gente poder deixar o nosso aplicativo melhor. Claro, com os corretores ajudando a gente e as construtoras também, Perfeito. né? Abraçando, né? Abraçando a ideia, fazendo toda a alimentação de informação, que isso é muito importante a gente ter na nossa palma da mão, porque o cliente, ele às vezes a venda
no calor do momento. Sim, sim. Então, quando você tem todas as informações na palma da tua mão, Facilita, né? facilita muito. Então, Sim. convido vocês a conhecer, segue a nossa página aí. Tec Imóvel, Imóvel. tá? A gente vai deixar aqui na descrição o texto do Instagram da Tec Imóvel, o Instagram do Salomão. O chamem, abracem a casa, vamos valorizar o corretor e as ideias locais para que o nosso mercado, a nossa categoria fique cada vez maior e mais forte. Lembrando, olha, Manaus está bebê, hein? 7 mil corretores credenciados, ele veio do mercado com 17. Então, para quem acha que o mercado está ruim, corre que daqui a pouco tem 17 mil corretores aqui na cidade, aí tu vai achar, tu vai ver o que é bom para tosse, Vê não? se tem imóvel para vender, né? Se tem imóvel para todo Se vier mundo. todas essas incorporadoras, vai ser bom. Gente, muito obrigado para você que chegou aqui até o final. Se você ainda não deixou, não esquece, deixa o like, ajuda o podcast a crescer e a gente se vê na terça que vem. Valeu! Valeu!